Saúde agora, olha, você conhece alguém ou então você tem aquelas queixas frequentes de enxaqueca, sabe? Aquela enxaqueca constante, uma certa limitação às vezes para abrir a boca, dores na mandíbula, nos ouvidos também. É importante prestar atenção porque isso pode ser a chamada disfunção da ATM. É um problema que atinge milhares de pessoas em todo o mundo e principalmente mulheres na fase adulta. Bora entender agora no quadro Só Saúde. Só Saúde, oferecimento. Laboratório Análises, agora também na Rui Carneiro. Uniodonto, seu plano odontológico. 2107-5858. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio a especialista em dentística, Raquel Queiroz. Bom dia, doutora. Seja bem-vinda. Tudo bom? Muito obrigada pela oportunidade. Achei lindas suas palavras, viu? Você gostou? Fico Começar feliz. o dia assim é muito bem. Só uma correção, eu sou especialista em prótese e em disfunção temporomandibular e orofacial. Então, tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Porque é uma especialidade nova, né? Ela foi desde 2003. Entendi. Que ela é tida como especialidade. O nome da especialidade é disfunção temporomandibular e dor orofacial. Perfeito, então. Você que está em casa pode e deve participar do nosso papo aqui no quadro Só Saúde, enviando perguntas para o Zap do MD, o 991050400. Eu já comecei alertando, né, doutora, com relação a alguns sintomas que muitas vezes a gente vai deixando de lado, né? Aquela enxaqueca constante, dores no ouvido, até na própria mandíbula. Mas antes de qualquer coisa, o que é essa disfunção da ATM? Explica pra gente. A disfunção da ATM são alterações que acontecem ou na nossa articulação, né? Essa articulação que é aqui que a gente chama têmporo, por causa da têmpora mandibular. E ela é altamente importante, porque faz a gente sobreviver, que a gente mastiga, deglute, fala por causa dela. E acomete também a musculatura mastigatória, que a gente tem masseter, né, e temporal. Ou eu posso ter essas duas, a disfunção nos dois lugares, tanto na articulação como no músculo. Entendi. A gente está vendo aí uma imagem na tela, né, doutora? Eu vou até pedir para a nossa equipe tirar o GC por enquanto, né, que é o nosso destaque aqui no rodapé, para que você possa explicar. Essa área em vermelho, é isso que você falou? Essa área em vermelho é a mandíbula, tá? Você está vendo ali o ouvido, né, a orelha. Então, onde está aquela pontinha próxima à orelha, a gente chama cabeça da mandíbula, certo? O colo do côndilo, ou a cabeça da mandíbula. Acima dela, a gente tem uma curvinha que a gente chama de fossa mandibular. Certo. E é nesse encontro da fossa mandibular com o côndilo, né, que há essa movimentação que a gente faz. E aí, quando ocorre alguma alteração ou nessa região ou na musculatura, porque a gente abre, fala, fecha, deglute, por causa da musculatura, certo? Masseter, temporal e outras. Então, quando há uma alteração aí, o paciente fica como? Com dificuldade de abrir a boca. Entendi. Entendeu? Pode ter dor próximo ao ouvido e o paciente fala, ai, eu já fui pro otorrino, cheguei lá com dor de ouvido, ele disse que não era dor no ouvido, não era no ouvido, era próximo. Sim. Entendeu? E aí a gente sente também dor de cabeça na região das têmporas, né? Certo. Isso tudo como consequência dessa disfunção, então, Sim, né, são doutora? sintomas, né? Dor e pode ter também estalidos quando a gente abre a boca, por causa da anatomia, você abre e fecha e pode escutar um estalidozinho. Sim. Um clique. Olha só, né? É bem interessante isso. Agora, o que pode causar, doutora, a disfunção da ATM? A gente sabe que tem um componente genético, né? Já tem um marcador. Mas problemas posturais, por exemplo, muita gente tem mania de ficar com o dente encostado o tempo todo, né? Sim, essa sou eu. Para quem não sabe... Esta sou eu. Isso é um bruxismo, né? Bruxismo é um hábito parafuncional. E esse hábito parafuncional é igual a roer unha, mascar chiclete, traz danos para a nossa saúde. E aí, como a gente fica apertando o tempo todo, né, segurando os dentes, o que é que acontece? A musculatura, ela contrai, tanto de masseter como de temporal. Sim. E aí, o que é que vai acontecer? O paciente pode sentir no final do dia, né, dor de cabeça nessa região das têmporas,
por causa da musculatura, né? Cansaço, o músculo está cansado. Você passou o dia todo ativando ele. Então, a gente precisa lembrar que é lábio encostado, dente separado. A gente não encosta os dentes quando está em repouso. Sim. Estou falando, então, tem que ficar em repouso. É lábio encostado e dente separado. Aí eu sempre digo, tem uns alunos que passam por mim e ficam falando lábio encostado e dente separado. Uhum. Mas olha, aí a pessoa fala assim, Raquel, mas eu não sei como é que eu vou ficar. Como é que minha língua vai ficar no céu da boca É quando eu tiver, um bom questionamento. O que é que faz? Aí tem, quando a gente fala o N, quando a gente fala N, sem completar, Sim. né? A língua vai estar lá, atrás dos dentes e apoiadazinha no céu da boca. O dente está separado. Pronto, aí é só você fechar o lábio. Então fala N, pronto. E fica desse jeito. Fica desse jeito. Perfeito. Aí isso, né? E tem também problemas sistêmicos. Quando você tem problema... Isso aqui é uma articulação. Então, qualquer alteração que você tenha na articulação do seu corpo, como artrose, né? Como a síndrome de Sjögren, que repercute nas articulações, aqui também pode sofrer. Então, são várias causas que você pode ter, né? Que pode causar uma disfunção da ATM. Perfeito. A Girleide, telespectadora aqui do Mulher Demais, mandou mensagem no nosso WhatsApp, o 991050400. Ela fez um relato aqui bem comprido, viu, doutora? Mas dizendo que ela tem muitas dores de cabeça praticamente todos os dias. Ela disse que o dente de trás belisca, às vezes, a mandíbula, como ela está dizendo aqui. Ela disse que já fez um panorama, disse que não aguenta ficar com a boca aberta por muito tempo. Ela tem muitas dores, às vezes sente um estralo no maxilar. E ela quer saber, tem dizendo aqui que também tem dor no ouvido, às vezes para comer ela também sente dores. São várias características do que a gente está citando aqui, né, doutora? São sinais, né, e sintomas que ela tem uma DTM. Agora sim, eu vou explicar um pouquinho por cima, mas ela precisa visitar um especialista, né? Essa beliscada, a bochecha dela, pode ser porque um dente dela, os dentes, eles têm que ter uma relação correta. Quando eu não tenho uma relação correta, na hora da mastigação, a bochecha pode entrar ali, né, entre os dentes e ela morder. Então, essa mordida na bochecha na hora da mastigação pode ser isso. Agora que você sabe que não pode mais ficar com o dente, como é o nome dela, Gisele? Girleide. Girleide. Você agora sabe que não pode mais ficar com o lábio, com os dentes encostando. Então, faça esse exercício, né? É muito difícil, porque você está consciente, você está acordada e passa o dia tensa, estressada, então você tende... Tem aplicativo, viu, Girleide? Tem aplicativo exatamente. No celular que diz assim, desencosta o dente. Eu acho que é isso, minha dentista falou isso. Tem um aplicativo que chama-se Desencoste os Seus Dentes, foi criado por dentistas brasileiros, teve até prêmios internacionais e ele é ótimo. Porque o que é que acontece? Você tem que lembrar que você não pode apertar seus dentes. Não pode apertar. Mas como é que você vai fazer isso se você está num dia todo estressado lá, né? Porque isso, na verdade, é uma posição de fuga, né? Quando você fica assim, apertando. Então, você pode fazer o quê? Tem aqueles post-itzinhos, aqueles post-its, papéis coloridos. Se você trabalha com computador, bota no teu computador lá uns 3. Um rosa-choque, amarelo-limão, laranja. Porque toda vez que você estiver trabalhando e olhar lá na tela, vai dizer, eita, não posso apertar. Tem esse aplicativo que é gratuito, Desencoste Seus Dentes. Você clica lá no reloginho e bota para alarmar de hora em hora. Aí ele pergunta assim, você está apertando os dentes? Você diz sim, não. Você está sentindo dor? Você diz sim, não. Isso é importante porque no final de um mês, 2 meses, cria um gráfico para você saber se você está evoluindo bem. Aí você diz, eu não uso muito computador, mas eu uso muito o celular, né? Todo mundo usa o celular hoje. Então você pode botar uma liga, bota liga de dinheiro mesmo para lembrar você. Você tem que fazer coisas que lhe lembre que você não pode apertar seus dentes durante o dia. E você vai ver que sua dor de cabeça diminui consideravelmente, sabe? Que, na verdade, a disfunção da ATM, são coisas simples do dia a dia, sabe, Bruna? Você tem que dormir bem. Sim. Você tem que fazer atividade física. Atividade física não é por estética, é por saúde. E você tem que se alimentar bem também. Diminuir açúcar, diminuir glúten. Isso é o tripé da saúde, né?
Porque eu sempre digo aos meus pacientes, a gente precisa aprender a se estressar. Porque estresse todo mundo tem, até porque estresse leva a querer ter, né? Mas você precisa aprender que aquele estresse não pode atrapalhar seu sono, você não pode ter hábitos deletérios que façam mal ao seu organismo, né? Como é o apertar dos dentes. Porque o apertar dos dentes é bruxismo. Eu tenho um bruxismo noturno e tenho um bruxismo diurno. E bruxismo também é ranger os dentes ou apertar. Perfeito. Doutora, a gente vai voltar a conversar daqui a pouquinho. Joia. É o tempo, inclusive, que eu vou dar uma olhadinha aqui em mais outras perguntas. Muitas pessoas perguntando sobre esses estalidos que a senhora mencionou aqui pra gente. A questão de tratamento também. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar, tá certo? Por enquanto, a gente muda de assunto.